pessoal, sejam bem-vindos ao canal Café com Leitura e Você. Meu nome é Elisete Carcilazo. Vamos dando continuidade ao livro O Extraordinário Agir de Deus, escrito por Eliane Bortolano. Livramento através de um anjo. Eu morava em São José dos Pinhais e tinha ido visitar meus pais no litoral, em Itapuá, com o objetivo de comprar sapatos para uma encomenda que tinha. Cheguei cedo e fui com minha mãe comprar os sapatos, e a intenção era voltar no final da tarde, mas senti vontade de ficar um pouco mais e saí cedo no dia seguinte. Tomamos o café da manhã e pedi à minha mãe que fizesse o almoço mais cedo para partir em seguida. Almoçamos e comecei a sentir uma tristeza profunda, o peito apertado. Sabia que era sinal de mau pressentimento, pois sempre que algo ruim está para acontecer, sinto essas coisas. Almocei e comecei a enrolar. Pedi para tomarmos um sorvete artesanal, que gostava muito, mas a sorveteria estava fechada. Passamos em outro lugar e compramos um sorvete para tomarmos em casa. Decidi que era hora de pegar a serra para voltar. Fiz algo incomum, pedindo para minha mãe ungir o carro e orar pela viagem. A despedida com abraços apertados parecia ser a última. Meus pais ficaram no portão da casa até eu sumir de vista. A sensação de que aquela seria a última vez que os viria era forte e comecei a chorar. Sentimentos de morte começaram a me cercar. Então parei o carro e comecei a orar a Deus para que tirasse aquele sentimento e que me protegesse durante a viagem, pois a serra era perigosa e via o céu escuro para chover. Com chuva, a serra fica ainda mais perigosa. Minha mãe me contou que depois que se despediu de mim, sentiu-se angustiada e logo que saí, começou a chorar, como se fosse a última vez que me via. Passou a ter sentimentos de morte sobre mim. Se lembrava dos momentos em que vivemos juntas, lembrava de mim pequena, ainda criança, como se fosse um filme de replay. Ela sabia que levaria em torno de 2 horas para chegar em casa e ficou nesse tempo. Ela ficou em oração, intercedendo por mim. Pediu a Deus que enviasse um anjo a me guiar na estrada, pois a chuva já estava chegando. Falou a Deus que me protegesse e que, se os sentimentos de morte eram reais, que ela aceitaria que ele me levasse se fosse sua vontade e na sua hora. Mas se o inimigo estivesse tentando me tirar a vida, ela repreendia em nome de Jesus. Passei o maior sufoco na serra, a chuva era muito forte e perdi a visibilidade, além de deslizar o carro numa aquaplanagem por 2 vezes, mas retomei a direção, mesmo com susto. Assim que cheguei em casa, minha mãe telefonou perguntando se cheguei bem. Respondi que sim e lhe perguntei: Mãe, você acredita em anjo? Ela respondeu afirmativamente e continuei: Acha que um anjo pode dirigir um carro? Porque acho que tinha um anjo dirigindo um carro na minha frente, uma Zafira prata. E continuei relatando o que aconteceu. Era tanta chuva que ficou tudo escuro às 2 horas da tarde, não enxergava nada. De repente surgiu um carro na minha frente e comecei a me guiar por ele. Tinha muita neblina, então me orientei pelas luzes vermelhas dos faróis traseiros. Todos os movimentos que ele fazia, também eu fazia. Ele sempre ia à minha frente. Quando terminou a subida da serra, a chuva parou e tudo clareou. De repente, assim como apareceu, aquele carro sumiu diante de mim. Olhei para frente e para trás, pensando que ele poderia ter se adiantado ou atrasado de mim. Nem um sinal dele. Foi quando pensei que poderia ter sido um anjo materializado em humano, dirigindo aquele carro especialmente para me guiar. Minha mãe, emocionada, respondeu que concordava com a ideia do anjo a me guiar, porque fora o que ela tinha pedido a Deus, um anjo para me guiar na serra e que ficara em oração o tempo todo. O tempo da viagem em intercessão. Eu também creio com toda a convicção de que foi um anjo, pois esse carro apareceu e desapareceu da minha frente e nenhum carro
me ultrapassou nesse tempo. Pode ser uma maneira diferente de um anjo se manifestar, mas se até a mula de Balaão viu o anjo e até falou, por que não num carro? Depois ficamos sabendo dos sentimentos de morte que nos tomaram naquela tarde. Foram muito fortes e mútuos. Hoje creio que não era para ter voltado naquele dia, e sim no dia seguinte, mas não atendi à voz do Espírito que se manifestava em sentimentos. Hoje, com a maturidade espiritual que tenho, não teria feito a viagem e esperado para partir depois. Sempre tenho intuições ou pressentimentos desde criança, e não sou sensitiva, mas sensível à voz do Espírito Santo. E quando sentimos ou ouvimos o Espírito Santo a nos falar algo, temos que obedecê-lo. Como teimei em ir, Deus ouviu o pedido de minha mãe em oração, em me enviar um anjo, e me ouviu também quando orei pedindo paz e proteção. E aos seus anjos lhe dará ordens para te guardarem. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra. Aline B. Lui Freitas, Curitiba. Um anjo em forma de ancião proferiu palavras proféticas. Era um sábado à tarde e deixei as duas filhas no portão da igreja que ainda estava fechado para o ensaio de teatro, sabendo que a líder já estava a caminho. Elas ficaram sentadas nos degraus do portão, juntamente com mais duas crianças, um casal de irmãos. Elas relataram que um homem idoso, um velhinho com trajes humildes, chapéu na cabeça, camisa xadrez e calça com a barra arregaçada e chinelo nos pés, carregava uma sacola com quirera. Passou em frente a eles, os cumprimentou e perguntou se eles participavam daquela igreja. Eles responderam que sim e que estavam aguardando para o ensaio do teatro. Ele olhou para o templo pequeno que tinha, que estava em reforma, e profetizou que ali haveria um grande e bonito templo, que seria referência naquele lugar. Depois olhou para cada um deles e disse que cada um seria uma bênção, que seria um levita do Senhor, cada um com uma missão. Os meninos se olharam, achando engraçado aquilo, e logo em seguida perceberam que o homem desaparecera. Correram até a esquina, olharam para um lado, para o outro, e nem um sinal do idoso. Eles mesmos reconheceram ser um anjo que profetizou sobre suas vidas, um anjo em forma de velhinho humilde. Bem, o tempo passou, e naquele lugar, um templo belíssimo, uma igreja forte como ele falara. É a Igreja Batista Central de São José dos Pinhais. E as 4 crianças? Os 2 irmãos, a menina e o menino, são jovens levitas. Trabalham na igreja ativamente no ministério de louvor. A minha filha mais velha é missionária e a outra é participante do ministério de louvor de sua igreja e de outros ministérios. Nunca duvidei que ele era um anjo que profetizou sobre suas vidas e vimos isso se cumprir em relação ao templo e com as crianças. Eliane de Fátima. Anjos fazendo festa no quarto. Depois da minha separação e meus filhos já adultos, voltei a morar na casa de meus pais. Frequentava muitas vigílias naquela época em que amanhecíamos na presença do Senhor, orando e louvando com meus irmãos. Em especial, aquela vigília parecia ter sido sobrenatural. Vinha embriagada pelo Espírito Santo, sentia uma leveza e uma alegria profunda. A dor e o sofrimento de minha separação não pareciam mais ter sentido. Subi para o sótão da casa para dormir, com muito cuidado para não fazer barulho e acordar meus pais idosos. De manhã, no café, minha mãe perguntou por que levei as crianças para casa para dormirem. Eram os filhos de nossos pastores e irmãos da vigília. Ela disse que escutou sons de criança rindo, cantando, brincando comigo e ficou muito brava. Quando ela estava subindo a escada para me chamar a atenção, com medo de que o barulho acordasse meu pai e ele se zangasse, o barulho cessou antes de chegar ao quarto. Falei que não levara ninguém, que estava sozinha e fui dormir. Entendemos que aquele som era angelical. Eram de anjos que estavam fazendo a festa no quarto
celebrando o meu estado de espírito. Eu estava jubilosa da presença do Senhor e os anjos desceram. Nós duas glorificamos a Deus por isso, pelas coisas sobrenaturais que servem para fortalecer a nossa fé. Dorothy. Quando a Dorothy me passou esse depoimento, fiquei em júbilo também, porque tive uma experiência muito semelhante ao dela. As crianças eram pequenas e eu tinha uma reunião da escola, que era uma convocação para um assunto que o colegiado tinha que tomar no horário noturno. Meu esposo era taxista e iria fazer a última viagem, mas não sabia que horas poderia ir para casa ficar com as crianças. Então, preocupada em deixá-las sozinhas por um tempo indeterminado, orei ao Senhor para que enviasse seus anjos para ficarem com os meus filhos em casa. Recomendei-lhes que não abrissem a porta a ninguém, que o pai logo estaria com eles, que ficassem tranquilos, porque os anjos do Senhor estariam cuidando deles. Confesso que fiquei apreensiva com o fato de estarem sozinhas, até porque não tinha como telefonar para o meu marido, pois não tínhamos celulares modernos como hoje, com tanta facilidade para mandarmos mensagens. A reunião terminou por volta de 23 horas e cheguei em casa e vi o táxi do esposo na garagem. Fiquei aliviada. Vi a luz acesa na sala e um som de louvor de uma canção infantil que as crianças cantavam muito. A cada momento, dizia, a cada momento andando na presença de Jesus, ao sentar, ao levantar, ao dormir e ao despertar, e andando pelo caminho. Parecia vir de um CD, de um aparelho de som. Eram crianças cantando. Então imaginei que os meninos estavam cantando junto. Eu comecei a acompanhar a música e fui cantando, fechar o portão. E andando pelo caminho, no ritmo da música. Induzi a chave na porta porque ela estava trancada e ao abri-la havia um silêncio total. A sala vazia, tudo quieto. As crianças estavam dormindo sobre o meu esposo em nossa cama de casal. A televisão ligada e eles dormindo que nem viram eu chegar. Depois perguntei ao meu esposo se eles estavam ouvindo música, se estavam cantando alguma música. E ele disse que não, que ficaram com ele assistindo jornal na TV e pegaram no sono. De imediato, lembrei de minha oração e entendi que os anjos estiveram em minha casa, cantando, louvando, fazendo a festa. Já tinha ouvido falar de uma história parecida em que os anjos foram cuidar de duas adolescentes enquanto os pais viajavam e que fizeram muita cantoria com música ouvida pela vizinhança. Só que as meninas estavam dormindo. Sua mãe tinha orado para que os anjos cuidassem delas na sua ausência. E ainda mais agora com o depoimento da Dorothy, que é uma mulher de Deus, vem a confirmar o que já sabia. Glória a Deus! O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmos 34, 7. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Salmo 91, 1. Chegamos ao final deste livro e espero que você tenha sido edificado com muitos testemunhos que mostram o extraordinário agir de Deus em nossas vidas. Reconheça esse seu extraordinário agir em sua vida nos pequenos detalhes e no sobrenatural que Ele pode fazer. Selecionei algumas frases impactantes dos nossos irmãos que colaboraram conosco. São declarações de fé e louvor retirados dos seus depoimentos. A Deus minha eterna gratidão. A Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a adoração para sempre e sempre. Amém, amém e amém. Cleonilda G. Batista. Deus é tremendo. Ele faz o extraordinário em nossa vida. Ele faz coisas que não temos noção nem a dimensão. Vanessa Galarce. Como Deus é maravilhoso. O que Ele fala, cumpre. Marise. Pedi a misericórdia e recebi, porque Ele é um Deus misericordioso. Eliane. Creia que milagres existem. Eu sou um milagre. Deus é o meu Deus da Bíblia, que pode fazer milagres ainda hoje, um dia atrás do outro. Creia que Deus cura. É o médico dos médicos. Juliana Bento.
Tudo isso mostra que foi permissão de Deus para mostrar o quanto Ele é poderoso em nossa vida. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Emerson Bittencourt. O Senhor o trouxe do abismo da morte para a vida. Esse moço viu ser curado por Deus e ser cuidado pelos anjos numa visão sobrenatural que teve. Que toda honra e toda glória seja dado ao Senhor. Dorothy. Sou um outro homem completamente mudado, com uma vontade enorme de viver e de servir cada vez mais, porque servimos a um Deus de milagres. Ocimar, tio Barba. Eu sei que a Isabela será mais uma flor a enfeitar o seu jardim, mas não a leve, por favor. Eu peço que a deixes conosco, para ela continuar cantando e louvando o seu nome como já tem feito. Marlene. Deus tem o melhor para você aqui e lá no céu. Fique com Jesus. Entregue a sua vida a Ele. Permaneça com Ele. Entregue a sua vida em suas mãos. Pastor Erickson. Ele não precisava me proporcionar essa experiência, mas assim Ele desejou, talvez para testemunhar os seus cuidados aos que Ele ama. Eliane. Entendemos que aquele som era angelical. Eram de anjos que estavam fazendo a festa para celebrar o meu estado de espírito. Nós agradecemos a Deus por isso, pelas coisas sobrenaturais que servem para fortalecer a nossa fé. Dorothy. Muito lindo esse livro, né? Muito bom, muito edificante. Escutar tantos testemunhos das maravilhas, dos milagres que Deus fez na vida de cada um de vocês, e na minha também. Chegamos ao fim. Peço a você, mais uma vez, que está ouvindo o livro, ouvindo este canal, que ainda não é inscrito, por favor, faça-o agora. Nos ajude a alcançar um número maior de pessoas, para que também possam ter a fé fortalecida através dos testemunhos que ouvimos aqui. E se vocês têm indicação de algum livro que vocês gostariam que eu lesse, por favor, escreva nos comentários para que eu possa ter a iniciativa de ler o livro que você me indicou. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.